Olá pessoal, eu sou Natália Martins, graduanda de bacharel em Geografia e desenvolvi esse trabalho em conjunto com a Úrsula Borges, graduanda de licenciatura em Geografia. O nosso trabalho vai falar sobre a espacialização das comunidades remanescentes de quilombos no estado do Rio de Janeiro. Esse trabalho faz parte de uma linha de pesquisa do Laboratório de Cartografia da FRJ, o GeoCart, a qual tem 4 meses que estamos desenvolvendo, e nossos orientadores foram a doutoranda Tatiana Ferreira e os professores Paulo Menezes e Manuel Fernandes. O nosso trabalho vai se desenvolver em introdução, objetivo, materiais e métodos, resultados e discussões, considerações finais e referências bibliográficas. Antes de entrar propriamente no objetivo do trabalho, é importante fazer uma retrospectiva histórica sobre a vinda do povo negro ao Brasil e a origem dos quilombos. O emprego massivo de escravizados em tarefas agrícolas já era realizado por portugueses e espanhóis desde o século XV, com a introdução da produção açucareira nas ilhas atlânticas orientais. E com a colonização da América do século XVI, os portugueses encontraram nas terras brasileiras condições climáticas e topográficas favoráveis para introduzir novas unidades de produção açucareira, iniciando assim a colonização agrária do Brasil. Inicialmente, o trabalho nos engenhos era desenvolvido pelos povos indígenas, onde parte da mão de obra era salariada através do escambo e outra parte era escravizada. Porém, devido às epidemias de origem europeia que assolaram o povo indígena, os colonos passaram a enfrentar problemas quanto ao recrutamento de mão de obra para trabalhar nos engenhos do litoral. Diante disso, os portugueses encontraram como solução a consolidação do tráfico negreiro transatlântico, importando escravizados de origem africana para trabalharem nos engenhos de cana-de-açúcar e dando início à vinda do povo negro ao Brasil. O Brasil foi a região do continente americano que mais recebeu escravizados de origem africana e foi o último país a abolir a escravidão, em 1888. Um pouco sobre a formação dos quilombos. Os escravizados sabiam que escapar pacificamente do regime de escravidão não era uma possibilidade muito viável. Então, uma estratégia muito utilizada era a organização de fuga dos engenhos. A fuga ela era feita de 2 modos: individualmente, onde os escravizados se embrenhavam no mato ou se instalavam nas grandes cidades e se passavam por negros libertos. Porém, era bem mais complicada porque não tinham apoio dos outros para sobreviver. O outro jeito mais comum era a organização de fugas coletivas, as quais deram origem aos quilombos, formando uma das principais formas de resistência dos escravizados. Um pouco sobre a definição histórica do que é quilombo. Historicamente, o quilombo era definido como toda habitação de negros fugidos que passem de ciclo em parte despovoada, ainda que não tenham ranchos levantados e nem se hajem pilões nele. Alguns pesquisadores extraem dessa definição histórica 5 características básicas que eram consideradas para a definição de um quilombo: a fuga, a quantidade mínima de fugidos, o isolamento geográfico, porque antigamente os quilombos eles eram afastados dos centros urbanos, a moradia habitual, o alto consumo e a capacidade de reprodução. Apesar dessa definição histórica ser importante para a época, ela não engloba a diversidade de relações entre escravizados e sociedade escravocrata, e nem as diferentes formas pelas quais os negros se apropriavam da terra. Essa visão reduzida refletia a invisibilidade do povo negro frente à sociedade da época, tendo em vista que não havia políticas governamentais que regulassem as posses de terra de quilombos após a abolição da escravatura. Diante disso, hoje, as comunidades remanescentes de quilombo expressam autonomia sobre suas ações, além de enfatizar o sentimento de coletividade através do compartilhamento de um território e de uma identidade. Um pouco sobre a legislação das terras quilombolas. A partir do século XX, as comunidades remanescentes de quilombos passaram a ser amparadas legalmente pelo governo. Aqui podemos ver a evolução da legislação desde 1988 até a atualidade. Na Constituição de 1988, os quilombos conquistaram a garantia territorial de suas terras,
o estabelecimento de patrimônio cultural dos bens materiais e imateriais dos remanescentes de comunidades quilombolas e a constituição da Fundação Cultural Palmares. A partir de 2003, uma série de atas são estabelecidas, como o Decreto de 2003, a Portaria de 2007 e a Instrução Normativa de 2009, para a regulamentação de processos de identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação, titulação e registro das terras ocupadas por remanescentes de comunidades de quilombos. Na internet, conseguimos identificar as etapas em que as comunidades precisam passar para alcançar esses processos. O INCRA e a Comissão Pró-Índio de São Paulo são os locais que disponibilizam essas informações com mais detalhes. Então, o objetivo do nosso trabalho consiste em elaborar uma representação espacial da localização geográfica pontual das comunidades no estado do Rio de Janeiro, como subsídio para análises geográficas mais precisas a respeito de cada comunidade remanescente de quilombo. A justificativa do tema que escolhemos trabalhar consiste na ideia de que, ao promover a visibilidade da espacialização dos quilombos no estado do Rio de Janeiro, através de uma informação geográfica mais precisa e refinada, podemos contribuir em pesquisas de diversas áreas do conhecimento e na elaboração de ações educativas nos próprios territórios quilombolas, além de fortalecer as redes de articulação destes povos na defesa e proteção de seus direitos civis. Bom, né, então, dando prosseguimento e atendendo o objetivo, né, do trabalho, que é justamente elaborar a representação espacial da localização dessas comunidades remanescentes de quilombo dentro do estado do Rio de Janeiro, eu vou apresentar os materiais e os métodos que foram utilizados para a gente conseguir realizar a pesquisa. Então, no primeiro processo, né, o primeiro método que foi utilizado foi esse processo de mineração de dados, que nada mais foi que buscar a localização dessas comunidades remanescentes de quilombo em várias fontes disponíveis. Então, a primeira fonte, né, que a gente tirou foi a lista das comunidades, com processo aberto na Fundação Cultural Palmares. A segunda fonte de dados, né, da localização dessas comunidades foi através da consulta ao I3GEL, que é uma plataforma do INCRA, né, onde a gente pegou a camada de áreas quilombolas que já estavam delimitadas. Outra fonte de informação também foi através, né, da consulta às listas das comunidades levantadas por algumas instituições que estudam os quilombos no Brasil, como é o caso da Conionia, da CIMI, CONAC, Aquilerge, entre outros. E a gente também fez buscas, né, na internet por informações sobre a localização das comunidades, tanto em sites como em redes sociais, e no próprio Google Maps, né, com os endereços e tudo mais. E aí, a partir, né, desse compilado dessas informações que a gente tirou sobre a localização espacial das comunidades, a gente vai para a segunda parte do trabalho, que é a criação de uma base de dados geográficos, onde a gente conseguiria, né, aglutinar esses dados, criar uma camada específica de pontos para a localização dessas comunidades. E, por fim, né, como resultado desse trabalho, a criação de mapas que conseguissem representar espacialmente essa distribuição, né, dentro do estado do Rio de Janeiro. Então, o que foi feito? Num primeiro momento, a gente levantou algumas camadas de dados espaciais disponíveis, né, que poderiam, né, subsidiar outras análises futuras com relação a essas comunidades de quilombo. Então, pegamos dados do IBGE, do Ministério do Meio Ambiente, do ICMBio, do INEA, e esses dados eram relacionados a divisões políticas, né, político-territoriais, como municípios, regiões de governo, rede de drenagem, né, como os rios, lagoas, corpos hídricos no geral, unidades de conservação, reservas de biodiversidade,
ferrovias, rodovias, ou seja, vários tipos de informações, né, de vários tipos de dados espaciais que poderiam ser integrados nessa base de dados e posteriormente poderá ser integrado no mapa para fazer outros tipos de análise, né? E aí, é, o segundo momento, o primeiro momento foi esse levantamento das camadas, e o segundo momento foi a marcação dos pontos das comunidades, efetivamente, né? Então, lá naquele primeiro momento, nós pegamos várias informações de vários lugares, e nesse segundo momento é a marcação dos pontos para a gente conseguir consolidar aquelas informações. Então, aquelas informações tiradas de vários lugares, elas foram consolidadas nesse momento da pesquisa a partir de três tipos de pontos, né? O primeiro tipo de ponto está relacionado com aqueles polígonos tirados do INTREGEL, lá das áreas de quilombolas do INCRA, né? Então foi feita uma marcação pontual das áreas quilombolas disponíveis, que estavam disponíveis no site do INCRA, através do Centroid. Então a gente tinha um polígono e aí, para fazer uma marcação pontual, ou seja, de pontos, a gente escolheu o centroide do polígono. Esse foi um tipo. O segundo tipo de marcação foi a marcação onde a gente usou o Google Earth, né? Onde as comunidades eram passíveis de localização através de informações obtidas na internet. Então, por exemplo, tínhamos uma comunidade que tinha um endereço. A partir desse endereço, a gente jogava no Google Maps, o Google Maps dava um ponto, né? E a gente recolhia a coordenada desse ponto e colocava no Google Earth. E o terceiro tipo de marcação de ponto está relacionado ao centroide dos polígonos de menor divisão territorial, onde a gente sabia que aquela comunidade estava localizada. Então, por exemplo, tínhamos uma comunidade que a gente sabe que está no município tal, município X, né? Mas a gente não sabe a localização exata. Então a gente pegava a menor divisão territorial que a gente encontrava. No caso, né, o que a gente encontrou de menor divisão territorial foi o limite municipal, e aí a gente colocava um ponto no centroide do polígono do município. E a partir desses três tipos de ponto, né, esses três tipos de ponto, eles foram depois unidos através da função merge no ArcGIS 10.7, que é um programa de geoprocessamento, né? E aí a gente juntou esses três tipos de pontos numa camada só, numa camada de informação só. E para cada ponto a gente tinha uma quantidade, né? A gente tinha certos atributos associados a esse ponto. E aí, só para modo de exemplificação, a gente trouxe aqui como foi feito esses três tipos de pontos e essa junção, né, desses três tipos de pontos numa camada só. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo de marcação que foi feita pelo centroide do polígono lá daquela área que a gente tirou do I3GEL, né, da base de dados do INCRA. Então, aqui, por exemplo, a gente tem a comunidade de Boa Esperança. A comunidade de Boa Esperança, ela já tinha a área dela delimitada, né, pelo RTID, e aí a gente precisava transformar esse polígono em um ponto. Então a gente escolheu o centro do polígono e colocou um ponto. Então esse foi um tipo de marcação, né? O segundo tipo de marcação, ele está relacionado com a marcação pela identificação do Google Maps, né, ou do Google Earth. Aqui, por exemplo, a gente tem a comunidade Cafundá Estrogilda. Então a gente colocou, né, no Google, achou o endereço e o endereço levou a gente lá para o Google Maps, que conseguiu colocar um ponto exatamente onde fica aquele endereço. E a partir daí a gente pegou a coordenada e conseguiu obter o ponto. E a terceira marcação, que foi pelo centroide do polígono da menor divisão territorial. Aqui, por exemplo, a comunidade de Quilombos, a gente não conseguiu, em nenhuma pesquisa, né, nem no Google, site, nada disso, a gente não conseguiu a localização exata dela. Mas sabíamos que ela fica, né, no caso, em Magé, porque ela tem um processo aberto da Fundação Cultural Palmares, né, desde 2007. Então a gente sabia que ela estava localizada em Magé,
mas não conseguimos informações mais precisas. Então a gente pegou a menor limite territorial que a gente conseguiu, que foi no caso o limite municipal, e a gente fez um ponto no meio desse, no centro, né, desse polígono do limite municipal. E aí, depois de ter esses três tipos de pontos, né, esses três tipos de informação, três tipos de marcação de ponto, a gente juntou tudo pela uma ferramenta de processamento chamado Merge, no ArcGIS 10.7, e aí esses pontos ficaram consolidados numa camada só. E a partir daí a gente conseguiu fazer uma tabela de atributos, colocando, por exemplo, de que forma a gente conseguiu aquele ponto, né? É, qual era o andamento do processo daquela comunidade e tudo mais. E aí, como resultado, né, desse processo que a gente fez, a gente obteve 49 comunidades remanescentes de quilombo com informações, desculpa, até dezembro de 2021. E o produto final, né, desse nosso levantamento foi esse mapa com essas 49 comunidades remanescentes de quilombo no estado do Rio de Janeiro espacializados. E a partir daquele mapa da espacialização, a gente conseguiu fazer alguns outros mapas, né? Por exemplo, esse é um mapa de espacialização de acordo com o tipo de fonte que a gente tirou. Se a gente tirou esse centroide do INCRA, ou se foi através da localização do Google Maps, do Google Earth, ou se foi pela menor divisão territorial. E aqui a gente tem aquelas mesmas comunidades especializadas de acordo com a situação que elas se encontravam, que elas se encontram, né? Se a titulação está em andamento ou se ela está titulada de fato. E também foi feito, através dos dados que a gente conseguiu, né, da localização dessas comunidades, a gente conseguiu produzir alguns outros mapas que podem ser usados para futuras análises, futuros estudos, né? Por exemplo, esse mapa de calor que a gente chama, né? A gente está mostrando a espacialização das comunidades, municípios de quilombo, e também a concentração. Então, a gente consegue ver no mapa, por exemplo, que tem áreas no estado do Rio de Janeiro onde essas comunidades estão mais concentradas, né? Se a gente for ver ali, por exemplo, na Baixada Litorânea, região dos lagos ali, Costa Verde, uma parte ali do norte fluminense. Então, é subsídio para futuras análises, né? Da gente talvez pensar por que, que essas comunidades estão mais concentradas ali, por que, que elas estão ali e não em outro lugar, se tem algum indicativo do passado histórico para elas estarem ali, né? Para elas estarem tão concentradas tão concentradas em certos pontos, enfim. Esse foi um outro mapa que a gente fez. Então aqui a gente tem um mapa dessa espacialização de acordo com a reserva da biosfera da Mata Atlântica. Então a gente uma possível análise também que a gente pode fazer desse mapa, né, como base para futuros estudos, é a gente tentar pensar, por exemplo, o quão perto essas comunidades estão das áreas protegidas, né, das áreas não tão urbanizadas, das unidades de conservação, que é o caso do próximo mapa, né? Por que elas podem estar tão perto assim? Qual é a relação dessas comunidades com o uso da terra, com a conservação da biodiversidade e tudo mais? E enquanto considerações finais, né, apesar de se encontrar assim numa fase inicial, a pesquisa se encontrar, né, numa fase inicial, a gente acredita que esse esforço da preparação de uma base de dados geográfico e todo esse processo de busca de informações, né, para conseguir a localização é, dessas comunidades, a gente acredita que conseguiu organizar uma base de dados geográfico robusta, né, bastante completa, com dados espaciais oriundos de fontes oficiais, né? E aí a gente destaca também aquela análise do mapa de calor, né, que a gente conseguiu perceber
a concentração de algumas comunidades em algumas regiões do Estado, o que pode levar tanto ao estudo de possíveis relações com o passado histórico, né, do porquê que aquelas comunidades estão concentradas, aonde estão concentradas, e também, né, servir para ações de planejamento, de políticas públicas para essas comunidades, né? E aí a gente espera que com esse resultado, esses resultados que a gente apresentou, a gente espera que a espacialização, que esse produto que mostra a espacialização dos quilombos sirva como subsídio, né, para futuras análises em diferentes áreas de conhecimento e que também, né, traga visibilidade para políticas públicas e também para a própria percepção da comunidade pertencente ao território, né, para projetos de educação e tudo mais.